Dando continuidade à nossa exposição na primeira carta de João, convido você para lermos o verso 5 ao verso 7. 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero convidar você a ler mais uma vez esse texto, porque eu acredito que muitas vezes nós lemos simplesmente por lermos. Eu quero ouvir a igreja nesse momento. Vamos ler. Ora, a mensagem... Vamos mais uma vez orar, irmãos. Deus eterno, mais uma vez nós oramos, mais uma vez expressamos a nossa total dependência do Senhor para compreendermos este texto. Nós acreditamos no ministério do Teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender não só as informações as quais o Senhor quer para nós, mas os desafios. Nós te suplicamos que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra aos nossos corações e que haja um desejo, um interesse de nossos corações de fazermos tão somente a Tua vontade. Estamos diante de um texto que nos confronta. Estamos diante de um texto que nos leva, ó Deus, a refletirmos sobre a natureza da nossa fé. Eu te suplico, ó Deus, como um mero instrumento nas Tuas mãos nesta noite, que os meus irmãos possam compreender a Tua palavra e serem transformados por ela. Faz isso na minha vida também, Senhor. Que nós possamos sairmos daqui com esperança, que possamos sair daqui edificados, mas para aqueles que não Te conhecem, que saiam daqui certos de que esta palavra se voltará contra eles no dia do juízo. Não permita, Senhor, que nós venhamos a nos enganar. Se porventura há alguém aqui que ainda não Te conhece, nós Te suplicamos que pela Tua graça o Senhor chame essa pessoa, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero iniciar com uma pergunta que já fiz em uma outra oportunidade, em outro sermão, mas eu creio que seja útil nesse momento. Eu quero perguntar para você quem é Deus para você. E quando eu pergunto quem é Deus para você, eu não estou aqui dizendo que a sua resposta ela definirá quem é Deus, no sentido de que, se você tiver uma percepção equivocada, então está tudo bem, não. A pergunta é, você sabe quem é o Deus que você adora? Você sabe o porquê que você está aqui? Será que já passou pela sua cabeça que o Deus a quem nós entoamos cânticos e louvores aqui nesta noite é o mesmo Deus que consumiu Nadab e Abiú quando foram oferecer fogo estranho diante do Senhor? Será que já passou pela sua cabeça que o mesmo Deus que nós estamos aqui de maneira solene, comunitária, adorando, é o mesmo Deus que mandou aquelas 10 pragas para o Egito?
É o mesmo Deus que matou Ananias e Safira porque mentiram. Será que já passou pela sua cabeça que você pode ser consumido simplesmente por quem você é e pelo aquilo que você tem feito? Ah, irmãos, como causa medo e temor estar neste púlpito aqui e saber que estamos diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que não é uma ideia, diante de um Deus que não está simplesmente no alto e sublime trono. Ele está aqui hoje. E nós estamos reunidos em seu nome. Será que já parou para pensar nisso? Será que já passou pela sua cabeça? Quem é Deus para você? Será que é alguém legalzinho, que simplesmente tem que entender todos os seus pecados, todas as suas falhas, que tem que entender a sua arrogância, que tem que entender que você está num processo de santificação, que você olha e diz, ah, Senhor, mas tu sabes que a carne é fraca. A Bíblia fala que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é amável, mas Ele é justo, Ele é santo. E Deus não pode comungar com o pecado. Deus só comunga comigo e com você nesta noite. O nosso culto, ele só é possível porque ele é oferecido mediante um Redentor. Há um mediador entre nós e Deus, Cristo. E é Ele quem possibilita com que nós entremos aqui e não venhamos a ser consumidos como Ananias e Safira, como Nadab e Abiú. Porque fala sério, irmãos. Muitos momentos oferecemos fogo estranho diante de Deus. E há quem pense que fogo estranho só está no contexto pentecostal e neopentecostal. Fogo estranho é quando você quer adorar a Deus da sua forma, do seu jeito, de uma maneira que não é bíblica. E você não precisa ficar esperneando e rolando no chão para dizer que isso é fogo estranho. Você só precisa não querer saber o que é culto, não querer saber quem é Deus, vir para a igreja e achar que Deus é aquilo que a sua ideia diz. Isso é fogo estranho diante de Deus. E a gente não para pensar nisso. Quem é Deus? Deus é santo. E se relaciona conosco através do seu Filho. Essa tem sido uma das grandes fraquezas da igreja moderna. É uma falsa concepção de quem é Deus. E uma falsa concepção de quem é Deus, do que Cristo fez e do que significa igreja, tem sido um dos grandes problemas na igreja hoje, porque quando nós paramos para analisar, o problema de muitas pessoas é exatamente esse. São pessoas que não entendem quem é Deus, não sabem o que é igreja, e por isso fazem o que querem na igreja. E daí, irmãos, nós temos tantas confusões e tantas questões difíceis na igreja. É exatamente isso que João está buscando combater aqui, mas eu quero relembrar os irmãos algumas coisas que nós falamos no domingo passado em termos de contexto, que vai nos fazer entrarmos nesse texto de maneira a compreendermos aquilo que o texto quer nos dizer. João está lidando com pregadores itinerantes. Nós sabemos que eles estavam proclamando um falso evangelho. Eles eram de uma linha gnóstica, onde eles acreditavam que o corpo é mau e a alma é boa. Então, havia sim uma pregação de um falso evangelho, tinha cara de evangelho, mas não era o evangelho de Cristo. Um evangelho que não exigia um comprometimento moral. Então, essa concepção equivocada a respeito de Cristo e da vida cristã foi o grande ponto que João buscou combater diante daqueles falsos mestres. João escreveu a sua carta por volta do ano 90. Domingo passado, alguns irmãos me procuraram e falaram, não, pastor, você falou século 60, século 90, mas eu acredito que os irmãos entenderam, né, diante daquilo que nós estávamos falando. A carta de João, ela foi escrita por volta do ano 90. Ou seja, a segunda metade do primeiro século foi quando esse movimento gnóstico ele começou a ganhar força. João tinha como propósito também, ao escrever essa carta, solidificar a certeza daqueles irmãos a respeito da vida eterna. Chegamos a falar isso domingo passado. É possível um cristão ter certeza da salvação? É possível. 1 João 5,13, nós leremos novamente. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes, em o nome do Filho de Deus. João está lidando com uma comunidade que estava em dúvida, em grande conflito.
Será que o ensino dos gnósticos estava correto? E nós deveríamos agora abandonar o ensino dos apóstolos? João, então, ele inicia do versículo 1 ao versículo 4, falando a respeito desse verbo que se manifestou e agora nós temos comunhão com ele. E agora, do versículo 5 até o capítulo 2 e verso 6, João vai fazer aquilo que nós chamamos de teste moral. Se vocês querem de fato saber que tem comunhão com Deus, se vocês querem ter convicção da salvação de vocês, necessariamente vocês precisam ter uma compreensão correta a respeito da santidade, e nós vemos isso do versículo 5 ao 7. Vocês precisam ter uma compreensão correta a respeito do pecado, nós vemos isso do verso 8 até o verso 2 do capítulo 2, e vocês precisam ter uma compreensão correta a respeito da lei e da conduta cristã, e nós vemos isso João defendendo do verso 3 ao verso 6. O ensino errado a respeito de Deus, a respeito da obra de Cristo, necessariamente vai trazer uma conduta errada. Eu quero entrar aqui no que nós vamos refletir nessa noite, o que João está buscando fazer com aqueles irmãos, para que eles, através desses escritos, através desse texto, na verdade, eles possam se avaliar e ver se de fato eles são cristãos. É a mesma coisa que nós devemos fazer hoje, nos avaliarmos diante do texto. Será que somos cristãos? Eu não quero, irmãos, aqui levar em conta, por exemplo, vou me colocar como um exemplo, e você também. A pergunta que eu estou fazendo aqui não é se você fez seminário, não é se você tem 10 anos de igreja, ou 20. A questão é, você se enquadra nesse texto? Você pode dizer a partir de hoje, se você é um cristão de verdade, que você é um cristão de verdade, a partir desse texto, é o que nós iremos fazer, irmãos. E a minha oração é que saiam pessoas daqui atormentadas, aqueles especialmente que não conhecem a Deus. Essas pessoas, elas possam sair daqui indignadas. E que fique evidente que, de fato, essas pessoas que não nasceram de novo, que o Senhor ainda não chamou, ou de repente nunca vai chamar, que elas possam sair daqui sabendo, eu não sou crente. E que possam, irmãos, se assim for da vontade do Senhor, sair daqui. Eu não estou pregando aqui que tem que sair, que eu não quero ninguém, não é isso. Mas, irmãos, que ninguém aqui venha se enganar. Que ninguém aqui venha a dizer, mas eu não fui avisado, eu não sabia. Nós iremos ver, à luz das Escrituras, que comunhão com Deus implica em um viver santo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no verso 5, que Deus é santo, de onde nós iremos nos avaliar, Ele é o padrão. Olha o que é que o texto diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Nós observamos que há uma estreita ligação entre o verso 5 e o verso 2 e o verso 3. Porque essas expressões, vos anunciamos, no versículo 2, por exemplo, e no verso 3, anunciamos, é a mesma expressão que nós encontramos aqui para falar a respeito da mensagem. É a mesma raiz, é quase a mesma palavra. João mais uma vez volta à historicidade e originalidade da mensagem que está anunciando. Por quê? Porque os falsos mestres estavam anunciando uma nova mensagem. E aqueles irmãos estavam em dúvida, será que o que está sendo pregado agora é verdade? E será que aquele evangelho que foi anunciado pelos apóstolos, ele é falso? João, ele diz o que era desde o princípio. Essa mensagem, irmãos, ela é autoritativa. Essa mensagem, ela é digna de regular as nossas vidas, de regular a vida da igreja. Por quê? Porque essa mensagem, ela não é produzida por homens, como era o caso dos gnósticos. Eles produziram uma nova mensagem. Eles produziram uma nova interpretação a respeito de quem é Cristo. A mensagem que é pregada aqui, a mensagem que nós temos ouvido e vos anunciamos, é uma mensagem que nos foi entregue pelo Rei. É interessante essa palavra, porque quando nós vamos, por exemplo, para Romanos capítulo 10, versículo 15, a Bíblia diz quão formosos são os pés dos que anunciam
as boas novas. Esse verbo anunciam traz a mesma ideia que nós vemos aqui no verso 5. A palavra mensagem é quase a mesma. É de onde vem a palavra evangelho. Essa palavra, ela significava o seguinte: quando Paulo está falando quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, boas novas, a ideia ali é de um arauto que recebe uma mensagem do rei. E ele vai correndo pelos montes anunciando que a guerra acabou. É um arauto que vem com uma mensagem, não sua, mas uma mensagem do rei. Essa mensagem que João está dizendo aqui, é uma mensagem que não veio dele. É uma mensagem que foi revelada. Não é isso que nós vemos no verso 2? E a vida se manifestou a nós, e temos visto. A nós e a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Não é uma mensagem com inovações, irmãos. É uma mensagem antiga. O Evangelho é uma mensagem antiga e relevante para os nossos dias. Quando eu falo de antiga, eu estou me referindo à originalidade. E exortamos os irmãos naquela oportunidade para não cairmos no erro de buscarmos outros evangelhos, outras percepções a respeito de Cristo, que muitas vezes servem para satisfazer o nosso ego e não confrontar a nossa alma. Mas ele continua aqui. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem antiga e nova? A mensagem original: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, Deus é santo. E é interessante isso, porque o apóstolo João, ele, ao contrário dos outros apóstolos, ele gosta muito de definir, logicamente que não em sua totalidade, mas trazer definições a respeito da natureza de Deus. Nós vemos, por exemplo, lá em João capítulo 4, verso 24, quando João diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. 1 João 4,8, Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aqui nós temos João trazendo essa definição, onde ele diz: Deus é luz. Essa expressão era bastante conhecida pelos leitores de João, que sabemos, parte deles eram gentios e parte deles eram judeus. Essa expressão, Deus é luz, remete ao Antigo Testamento. Eu quero convidar você a abrir lá no Salmo 36, verso 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Agora Salmo 104, versículo 1 ao versículo 2. Salmos 4, 104, verso 1 ao verso 2. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Agora João 3,19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A ideia que João está querendo trabalhar aqui a respeito de luz é a ideia da santidade de Deus. Deus, ele é luz, e quando João diz que Deus é luz, João não está querendo dizer que Deus é uma luz dentre várias luzes. Deus não é simplesmente o possuidor da luz. Ele é toda luz, ele é toda perfeição. A santidade não é só um atributo de Deus, a santidade é o próprio Deus. E João está querendo solidificar isso de uma maneira muito clara. A mensagem que da parte dele temos ouvido é esta: Deus é luz. Não é essas ideias que têm sido pregadas e proclamadas por aí. E essa luz, ela repercute na pessoa de Cristo. A luz de Deus se manifesta em Cristo. E nós vemos isso em João 8, versículo 12.
De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Reverendo Augusto Nicodemos, por exemplo, comentando esse texto, ele diz o seguinte: Deus é puro e separado do pecado, incapaz de errar, assim como a luz é pura e cristalina. Sua santidade é absoluta, sem qualquer mácula. João enfatiza este ponto, acrescentando enfaticamente que nele não há treva nenhuma, chamando assim a atenção para o fato de que em Deus não há nada característico das trevas, como pecado, erro, ignorância de Deus, contradição e iniquidade. Será que temos essa noção da santidade de Deus, de que estamos diante de um fogo consumidor, porque nós somos trevas, irmãos? Em muitos momentos, nós nos comportamos como trevas. Apesar de que Jesus, graciosamente, ele disse que nós somos a luz do mundo. Mas nós temos, muitas vezes, manifestado obras que não condizem com a vontade de Deus. E é impossível, se não houvesse um mediador, nós termos relacionamento com esse Deus que é santo. Eu quero trazer aqui algumas colocações de um pastor chamado A.W. Pink, onde ele escreve os atributos de Deus, falando a respeito da santidade. Creio que seja útil para nós aqui nesse momento. Ele fala que a santidade de Deus se manifesta em suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras, já diz o Salmo 145:17. Nada senão o que é excelente pode proceder dele. A santidade é o padrão de todas as suas obras. Segundo, a santidade se manifesta na sua lei. A lei do Senhor é pura e revela um Deus que é santo, que é justo. E em terceiro e último lugar, a santidade de Deus se manifesta na cruz, de maneira espantosa. E contudo, a mais solene, a expiação demonstra a santidade infinita de Deus e seu ódio ao pecado. Quão odioso para Deus há de ser o pecado, a ponto de castigá-lo até ao limite extremo do seu merecimento, quando o imputou ao seu próprio filho. Deus abomina tanto o pecado, que sacrificou o seu próprio filho, para que nós pudéssemos hoje ter relacionamento com ele. E aí, irmãos, nós não podemos nos portar de maneira qualquer diante do Senhor. Nós não podemos nos portar diante de Deus a desconsiderarmos a sua santidade. Deus é, sim, o nosso amigo, como nós já vimos em outras oportunidades. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso ajudador, Deus é aquele que nos escolheu, mas Deus não deixa em todas essas ações de ser um Deus santo. E não podemos desconsiderar isso. O que nós temos visto hoje é um Deus fraco, que tem sido pregado por muitos falsos pregadores. Um Deus a quem você pode se relacionar de qualquer maneira. Um Deus que de repente cruza os braços e acha você que Ele não está vendo as suas obras na igreja, vendo as suas obras nas trevas, vendo de repente quando você está fofocando, vendo quando de repente você está se portando de maneira equivocada diante dele. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é justo. E há um dia que Ele voltará para nos buscar. Haverá um dia que Ele voltará. E naquele dia, irmãos, muitos dirão: Senhor, em Teu nome eu fiz milagres. Em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome eu fiz aquilo. E o Senhor Jesus olhará para muitos e dirá: Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ah, irmãos, muitos destes, e talvez essa seja a tônica na vida de muitas pessoas aqui nesta noite, desconsideração pela santidade de Deus. A mensagem que João enfatiza para aqueles irmãos é que Deus é santo. E nada menos do que isso deve ser considerado por aqueles irmãos. Deus é santo. E vocês precisam, antes de qualquer coisa, ao pensarem que tem comunhão com Deus, vocês precisam refletir sobre isso. Não podem descartar essa possibilidade de que Deus é santo. Devemos rejeitar, diante disso, toda mensagem que não apele para uma vida de conformidade com a santidade de Deus. Ou seja, um evangelho fácil, um evangelho que não nos leva a ter comprometimento, um evangelho que não mexe com a nossa alma. Devemos estar dispostos
a ouvir mensagens que nos confrontam com a verdade de que Deus é santo. Devemos rejeitar uma mensagem que não trate o pecado com seriedade e que está mais interessado em alimentar o nosso ego. Nós sabemos que esses pregadores itinerantes, eles entravam muitas vezes nas casas de alguns irmãos, não é à toa que nós vemos lá em 2 João, versículo 10, versículo 11, abra lá por favor, mais uma vez. Nós lemos esse texto no domingo passado, eu quero ler novamente. Segunda João, verso 10 ao verso 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Achei interessante, numa conversa com o irmão esses dias, ele trouxe uma questão que eu não tinha parado para tentar. Hoje, pode ser que literalmente você não receba esses falsos mestres na sua casa. Mas muitos têm recebido esses falsos mestres em suas casas por meio das mensagens televisivas, por meios de livros que não são livros que condizem com a sã doutrina, que condizem com as escrituras, e têm permitido com que esses falsos mestres entrem em suas casas pregando um evangelho de barganha. Um evangelho que não nos chama ao arrependimento. Um evangelho que não nos causa espanto diante da santidade de Deus. Um evangelho que não nos causa temor. Sabe o que é interessante quando eu falo de temor? É interessante porque eu lembro de Moisés. Há um momento em que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, prepara o povo, porque amanhã eu vou falar com o povo. E o povo se preparava para ouvir a Deus. E sabe o que é mais irônico disso tudo? Nós não nos preparamos para vir para a igreja. Nós não nos preparamos para ouvir a mensagem do Senhor. Sabe por quê? Porque isso aqui virou um programa. Deixou de ser um culto solene. E para muitos, passou a ser simplesmente um ponto na agenda. Um ponto religioso. Irmãos, é o próprio Deus quem está falando aqui nesta noite. Não por conta da minha habilidade exegética ou coisa do tipo, mas é porque a sua palavra está dizendo. Nós estamos diante de um Deus que é santo. E nós, ao virmos a casa do Senhor, precisamos nos preparar. Porque nós estamos aqui para ouvir a lei do Senhor. E como é triste, irmãos, perceber. E me perdoem se estou fazendo um julgamento equivocado. Mas como é triste saber que há grande possibilidade de muitos que estão aqui dormirem, ou seja, morrerem, achando que irão se encontrar com o Senhor, mas caírem aqui e levantaram no inferno, porque desconsideraram a santidade de Deus, porque se relacionam com um Deus fraco. Irmãos, crer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, se essa crença que nós temos na eleição não muda a nossa vida, se essa crença que nós temos na eleição não nos faz sentirmos apego pela pessoa do Senhor, se não nos faz termos afetos amorosos por Deus, essa nossa crença é vã. Precisamos sim, crermos na santidade de Deus, mas precisamos ter comunhão com Ele. Não é simplesmente crer num ponto doutrinário. Os fariseus sabiam muitas coisas. Eles acreditavam na predestinação, se você não sabia disso. Mas muitos deles eram filhos do inferno. Então, queridos, nós precisamos hoje voltar as nossas atenções para um Deus que é santo. Para um Deus que sabe quem é você e quem sou eu. Você não entra aqui à toa. Você pode me enganar. Eu posso enganar você. Eu posso abraçá-lo, dando aquele sorriso cordial. E aí, meu irmão, tudo bem com você? Mas por dentro ser um sepulcro caiado. E é esse que Deus vê. Deus sabe quem somos. Deus sabe quem é você. E não adianta botar uma máscara diante dele. Não adianta se vestir de perfeição. Porque se há alguém que é fogo consumidor aqui, esse alguém é o próprio Deus. Esta é a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Deus é santo. E se Deus é santo, e absolutamente contrário às trevas, segue-se que qualquer um que queira ter comunhão com Ele,
precisa ser santo. E precisa abandonar as obras das trevas. E é o que nós vemos no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os gnósticos alegavam ter alcançado um nível mais elevado de comunhão com Deus do que era conhecido pela maioria dos outros cristãos naqueles dias. Eles professavam grandes coisas, mas havia uma falha no discurso deles. Eles alegavam conhecer Deus, mas mesmo quando faziam suas alegações, demonstravam por suas ações que falhavam ao levar o pecado que se opõe à natureza de Deus com seriedade. Eles não faziam isso. Eles não levavam a sério o pecado. Eles alegavam comunhão com Deus, mas uma comunhão que não lhes custava nada. Diziam que conheciam a Deus, mas eram reprováveis por conta das suas ações. Era como se eles dissessem: uma coisa é o que eu sou na igreja, uma coisa é o que eu sei, outra coisa é o que eu faço. Porque o que eu faço só diz respeito a mim. Alguns gnósticos acreditavam que a prática desenfreada de qualquer tipo de pecado servia para libertar a alma que estava aprisionada em um corpo mau. E muitos desses gnósticos, eles chegavam a se envolver em orgias terríveis. E você sabe o que eu estou falando. Porque eles acreditavam que eles poderiam sim ter esse envolvimento e ainda assim terem comunhão com Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João é simplesmente direto. Somos chamados então, irmãos, diante do Senhor, a termos uma vida de santidade. Se nós dizemos que conhecemos a Deus, que é santo, que é puro, que não há trevas nenhuma nele, nós que somos seus filhos, somos chamados à luz. Não é isso que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Não é simplesmente ali no sentido de anunciar o evangelho, mas é no sentido de refletir os atributos de Deus, a sua santidade, a sua justiça. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a santidade é o lado visível da salvação. J.C. Ryle: não há santidade sem luta. A ideia implícita na expressão é de viver na presença de Deus, andar iluminado pela luz da sua santidade, numa atitude de abertura de coração e mente, expondo-se à luz pura do Senhor Jesus. Foi o texto que nós acabamos de ler de 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 ao verso 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Eu já vi crente dizendo o seguinte: mas só quer ser santinho. E ele está errado? Nós não somos santos? Nós não somos separados? Nós não somos chamados para vivermos de maneira diferente? Isso não significa vivermos de maneira perfeita. João não está querendo dizer isso. Mas João está querendo colocar aqui de um sentimento genuíno de se conformar com a santidade de Deus. Não é à toa que João, ele fala no verso 8 o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. A questão, irmãos, não é andar sem pecado. A questão é andar de maneira a refletir o andar de Deus. Ser santo como Deus é santo, é pensar como Deus pensaria, responder às questões como Deus responderia, falar como Deus falaria. É viver a vida de Deus. Isso é ser santo. E é isso que muitas vezes nós temos desconsiderado. O cristão, ele é chamado para viver na luz. O cristão não é chamado para ter um padrão medíocre. O cristão não é chamado para ter um padrão legalista. O cristão é chamado para ter o padrão de Deus. Você e eu estamos aqui hoje porque ao cultuarmos a Deus, nós somos convocados a sairmos daqui e refletirmos nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. Isso é santidade. E às vezes as pessoas acham que santidade é se isolar.
Santidade, misericórdia. Sabe, aquele crente chato. Mas ouve essa música, meu Deus, que absurdo. Coisas do tipo, irmãos. E o crente hoje tem sido conhecido mais por aquilo que não faz do que por aquilo que ele deveria fazer. Isso é santidade. E aí caímos no legalismo. Provérbios capítulo 4, verso 18 ao verso 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Quero chamar sua atenção aqui para o verso 6, quando ele fala, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas. Eu quero chamar sua atenção para essa frase, andarmos nas trevas e andarmos na luz, no verso 7. Interessante, porque esse verbo aqui, esse verbo andar, ele é um verbo composto. São duas palavras onde significa andar em torno de algo. Andar na luz, quando João diz que nós somos, de certa forma, de maneira implícita, ele fala que nós somos chamados a andarmos na luz. A ideia aqui é andarmos tendo Deus como alvo, porque Deus é santo. Ser santo é ter como referência de santidade o próprio Deus. É conformar a minha vida com a vida do Senhor. Andar nas trevas, irmãos, é ter como padrão o pensamento deste mundo. A forma como este mundo responde às coisas da vida. Em que você tem pautado a sua forma de criar os seus filhos, por exemplo? Em que você tem pautado a sua forma de conduta no seu trabalho, a sua conduta na faculdade, a sua conduta na sua família, a sua conduta com o seu cônjuge, a sua conduta nos relacionamentos? Se você tem pautado essas coisas no mundo, você tem andado nas trevas. Mas se você tem pautado em Deus, você tem andado na luz. E isso é interessante, irmãos. Porque não podemos cair no legalismo. Não podemos. E, infelizmente, existem irmãos que se orgulham pelo fato de não fazerem isso ou aquilo. Irmão, se você é legalista, você está andando nas trevas. Porque qualquer padrão que não é o padrão de Deus é treva. Ou é luz ou é treva. Mas é porque, pastor, sabe como é que é? Eu quero mostrar que eu sou um crente de verdade, eu sou um crente firme. Se você diz que algo é pecado e esse algo não é pecado, você está andando nas trevas. Por mais cara de santidade que isso possa ter. Andar na luz é dizer que pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. E o que não é pecado é aquilo que Deus não diz que é pecado. Mas os irmãos querem ser mais santos do que Deus. E ao serem mais santos do que Deus, estão andando nas trevas. Com a capa de santidade. Irmãos, se nós queremos viver santidade, a primeira coisa que você tem que fazer é ser humilde. E dizer, a partir de hoje, eu vou conduzir o meu casamento, eu vou conduzir a criação dos meus filhos, tendo como referencial Deus, e não eu. É mais fácil eu chegar para o meu filho, e quando ele estiver ouvindo alguma coisa, eu chegar lá e quebrar o som. É mais fácil, não é mais fácil? Eu sou mais forte. Eu posso chegar lá e fazer isso. Agora, chegar e pastorear o teu filho e dizer que ele precisa fazer uma leitura diante da santidade de Deus, isso significa que você precisa estudar mais. Isso significa que você precisa responder aquelas perguntas que as crianças fazem e que nos deixam de calça curta muitas vezes. É muito mais trabalhoso. É mais fácil ser legalista do que ser santo. Só que ser legalista, irmãos, não existe meio termo. Se você é legalista, você anda nas trevas. E se você tem se portado como o mundo, não está nem aí para os relacionamentos, não está nem aí para Deus, não está nem para a liderança, aí que você está nas trevas mesmo. Essa é a grande questão de João aqui. Ele convida aqueles irmãos, ele exorta aqueles irmãos. Na verdade não é um convite, na verdade é uma tese onde ele diz, se vocês são santos, se vocês são crentes, na verdade, se vocês têm comunhão verdadeira com Deus, vocês andam na luz. É simples. Se você tem comunhão com Deus, você vive em santidade hoje. Se você aqui
Quer ter certeza de salvação? Ah, pastor, eu tenho dúvida se eu sou salvo ou não. Eu pergunto a você hoje. Você tem como padrão para responder as coisas da vida Deus? Sabe quando um pai chega para uma criança e diz, olha, não faça isso. E aí, de repente, chega alguém de fora, de um contexto totalmente diferente, e fala, pede para aquela criança fazer exatamente o que aquela criança foi exortada a não fazer. E aí, você já teve essa experiência, é interessante, aí a criança olha para o pai. Já, né? Olha para o pai assim, com a cara, e aí? É interessante isso. A ideia é essa. É quando surgir uma demanda, quando surgir uma questão, é fazermos como uma criança faz. Olha para Deus. E como é que nós olhamos para Deus? Olhando para as Escrituras. As Escrituras revelam quem é Deus para nós. E é o que Deus vai dizer para nós através da palavra, irmãos. É isso. Você não foi chamado para inventar a roda. Você não foi chamado para inventar um cristianismo. Você foi chamado simplesmente para fazer aquilo que Deus já revelou. É isso. Mas só que João, ele continua no verso 7. E ele vai dizer o que é que significa ser santo. É lógico que ele vai trabalhar questões morais mais na frente. Questões que têm a ver com a área da sexualidade, por exemplo. Porque quando nós falamos de santidade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, especialmente os homens, é, de repente, esse apelo sexual que enfrentamos nesse mundo terrível. Mas a questão que João coloca aqui como uma questão moral, não é essa ainda. Ele vai falar disso mais na frente. Mas a questão não é essa, ainda. A questão aqui é o seguinte: como é que nós evidenciamos que somos santos? João vai dizer, verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, o que é que acontece? Em primeiro lugar? Mantemos comunhão uns com os outros. Essa é a primeira evidência que, de fato, nós estamos vivendo em santidade. Mas há quem pense que viver em santidade é se isolar. Se nós vivemos em santidade, isso vai se evidenciar numa vida de comunhão. Não existe meio termo, queridos. O que João coloca aqui é o seguinte: vocês são santos? Tá, então vivam em comunhão. Será que paramos para pensar nisso alguma vez? Ah, eu sou santo, não faço isso, não faço aquilo, não olho para cá, não olho para lá. Não, você é santo, então vive em comunhão. Viva com seus irmãos. Comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos é um sinal visível de uma comunhão invisível. Se eu tenho comunhão com um Deus invisível, eu vou demonstrar isso através de uma comunhão visível com o meu irmão. Não é só uma ideia, não é só quando nós cantamos, somos corpo, né? E assim, bem ajustados, aí olhamos, nossa, que lindo, que legal. Mas saímos daqui, não é tão legal assim. Falamos mal uns dos outros, irmãos. Continuamos com essa praga no nosso meio. Ah, queridos, se continuamos a fazer isso, se continuamos desconsiderando os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos na fé, é certo que nós não nascemos de novo. Se você tem prazer em falar mal do seu irmão, se você tem prazer em denegrir a imagem do seu irmão, se você tem prazer em pegar algo que o seu irmão fez, uma dificuldade, e tornar isso uma contenda, você não nasceu de novo. É simples. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Essa é a ideia de trevas aqui. Vá lá, por favor, para o capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. O que é que significa andar nas trevas para João? Olha o que é que ele diz. Versículo 8 ao versículo 11 do capítulo 2. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Olha o que é que diz. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece onde, irmãos? Santidade, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Só basta você dizer o seguinte: ah, eu amo, pastor, só não quero me relacionar. Você odeia.
Não existe isso, querido. Comunhão aqui é intimidade. E a mesma intimidade que devemos ter com Deus, nós somos chamados a termos uns com os outros, porque essa é a vontade de Deus. É simples. Mas teimamos em acreditarmos que podemos viver um evangelho carreira solo, isolado. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso me comportar como eu quero. Porque afinal de contas, pastor, eu sou maduro. Ah, queridos, que maturidade é essa? Que emperra os nossos relacionamentos. E eu fico, às vezes, irmãos, lamentando o fato de que nós, muitas vezes, sofremos um pouco com essas questões. Entenda uma coisa, só um é o cabeça na igreja. Quem é o cabeça? Hã? O conselho é o cabeça? Logo, o conselho precisa da comunhão dos irmãos. Mas o que acontece muitas vezes? Críticas descabidas. Ah, irmãos, todos nós somos corpo. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso de uma visita. Eu preciso de uma ligação. Eu preciso que às vezes o irmão chegue para mim, toque no meu ombro e diga: pastor, está precisando de alguma coisa? Está tudo bem, pastor. Posso orar por você? Posso ir na sua casa tal dia? Irmão, eu posso ter uma cara de fechar, mas eu recebo você na minha casa com alegria. Só marque o dia. Você vai lá. Eu preciso. Porque só tem um que é cabeça, é Cristo. Cristo não precisa. O resto precisa. Você parou para pensar, presbítero Mauro, está precisando de uma visita? Presbítero Eduardo, está precisando de um aconselhamento? Olha só. Todos nós necessitamos do ministério de edificação do corpo de Cristo. Mas o que fazemos, irmãos? Compartimentalizamos a igreja e guerreamos uns contra os outros por pura vaidade e cegueira espiritual. Se você é alguém conhecido por fazer contenda e não está nem aí para isso, você está indo para o inferno. E vai mesmo, e vai com gosto, e com graça, sim. Graça porque vai edificando a gente, vai ensinando a gente a ser como Cristo. A ser paciente, misericordioso. Mas haverá um dia que não haverá misericórdia. Ah, irmão, se nós nascemos de novo, se nós vivemos em santidade, nós desejamos sim viver para o nosso irmão, para servir o nosso irmão. Isso é comunhão. Precisamos disso. Precisamos disso. Então, querido, a partir de hoje, você vai tomar uma atitude muito tranquila na sua vida. Quando o irmão chegar para você para falar mal do outro, você vai fazer uma pergunta chata. Essa pergunta eu tenho feito para alguns. Isso tem sido difícil. Você já falou com ele? Você pode ter certeza que você já ganhou um inimigo ali. Já. O clima já muda. Mas peraí, eu vim desabafar. É desabafar. Eu vim abrir meu coração, pastor. Você já falou com ele? Porque o que a Bíblia diz é o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. E se ele se arrepender, o que é que a Bíblia diz, irmão? Ganhaste o irmão, não quero nem saber. Ah, mas você é o pastor, você não quer saber. Ele pecou contra você, você resolveu? Acabou. Acabou. É isso que a Bíblia diz. E ponto. Irmãos, ou nós tomamos a atitude de vermos se isso está na nossa vida, ou se nós vivemos para causar contendas uns com os outros, é certo que estamos nas trevas. É certo. É certo, irmãos. É simples. Então, isso tranquiliza a minha alma, isso tranquiliza o meu coração, ao mesmo tempo que dá temor no meu coração. Nós somos chamados a vivermos em santidade, a partir do momento em que nós comungamos uns com os outros. Nós temos algo em comum. E sabe o que é comunhão? Comunhão não é aquela falsa ideia que as pessoas têm, por exemplo, mas é porque, pastor, o Edu, ele gosta muito de aconselhamento, então como eu gosto também de aconselhamento, então eu vou ter comunhão com o Edu. Onde é que tem isso na Bíblia, irmão? Comunhão é o fato de saber que o mesmo Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita nele. O Edu gosta de coisas diferentes de mim. Mas como é maravilhoso sabermos que temos tantas outras coisas em comum. Só que nós temos substituído o essencial pelo periférico. E aí achamos que o periférico, que são coisas
bestas, corriqueiras. Por exemplo, ele gosta de engenharia, sei lá. Eu gosto de outras coisas. Não tenho paciência com aqueles cálculos. Ele tem. Então não vou me relacionar com ele. Eu uso isso como desculpa. É tranquilo. Mas não, irmãos. Há algo que nos une. O mesmo Espírito que habita nele é o mesmo Espírito que habita em mim. Isso é comunhão. É unidade, apesar da diversidade. Nós temos aqui pessoas que pensam diferente. Nós temos aqui pessoas que gostam de músicas diferentes. Mas Deus nos colocou aqui para sermos família. Deus nos colocou aqui, adolescentes, crianças, jovens. Sabe, você chegar, e aí, dona Fulô, tudo bem com a senhora? Como é que vai? Aquela coisa toda, e senta um pouquinho e ouve a dona Fulô. Isso é comunhão, irmão. Não foi as sociedades internas, louvado seja Deus, elas servem para a glória de Deus, para facilitar a dinâmica do trabalho, mas jamais para dividir a igreja. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Nós somos chamados a evidenciarmos que temos santidade através de uma vida de comunhão. Pergunta que eu faço para você é: você precisa resolver algum problema de relacionamento? Há alguém que você precisa ligar hoje? Há alguém que você precisa se encontrar nessa semana para sentar e conversar? Não seja dissimulado. Não vá naquela de, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Às vezes está tudo bem mesmo, mas às vezes não. Sabe por quê? Porque existe alguém que é santo, que conhece o seu coração e sabe que às vezes não está tudo bem. Se você diz isso, não, mas é porque eu tenho maturidade, pastor, eu não preciso, está tudo certo. Você está dizendo uma coisa: eu não estou nem aí para viver uma vida de santidade para Deus e ter comunhão com meu irmão. Há alguém que você precisa sentar essa semana? Sente, ligue para essa pessoa, chame essa pessoa, converse com ela, resolva o seu problema com ela, irmão, e vamos crescer em maturidade. Como tem sido maravilhoso experimentar isso. Como tem sido maravilhoso ser surpreendido pela graça de Deus. Quando nós sentamos com irmãos. E às vezes existem questões que são coisas da nossa cabeça. E nós sentamos, tira uma dúvida aqui. É porque eu estou pensando isso e isso. Naquele dia você fez isso e aquilo. Eu queria saber, é isso que eu estou achando? Não é. Irmão, me perdoa. Eu achava que era. Me perdoa. Não fica chateado comigo, não? Não, fico não. Aí no outro dia o cara fica, ele não fala mais contigo. Aí tu vai lá de novo. Eu fui conversar com você, não foi para dizer que você está errado. Eu fui conversar com você para aumentar a nossa comunhão, porque as Escrituras dizem que ter santidade com Deus é ter comunhão com você. Então, eu fui sentar com você para nós crescermos nessa amizade, nesse relacionamento. Fica chateado comigo? Não fico. Tá bom, e vai, irmão, e faz isso, importa. Sabe por quê? Porque Deus se importou conosco. Ele veio até nós. Você tem que se importar também. E se você não se importa, você está mostrando que você não conhece a graça salvadora de Deus. Você quer ser alguém que de fato, você quer ter certeza da sua salvação, você quer ter certeza que você tem comunhão verdadeira com Deus, então tenha comunhão com o seu irmão. No Evangelho não existe aquela coisa, pastor, mas eu já conversei 30 vezes com o Eduardo. Não dá certo. 30 vezes. Não estou dando direto para o Eduardo aqui não, viu, irmãos? Que eu estou só citando o Eduardo aqui. Mas 30 vezes já conversei com o Edu, não tem jeito, pastor. É pecado demais. Aí, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que o pecado define as suas ações. O pecado define a sua identidade. Sabe o que define a nossa identidade e as nossas ações? Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo. E porque você é uma nova criatura em Cristo, se Cristo veio até mim e você deve ir também. É isso. Você tem que perdoar quantas vezes? 70? Absurdamente. Vá até o seu irmão hoje e resolva o seu problema de relacionamento com ele. Faça isso. Faça isso. No nome de Jesus. O texto continua onde o apóstolo diz: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus faz mais do que perdoar, irmãos. A ideia aqui é que Ele limpa a mancha do pecado. E o presente mostra que é uma ação contínua. Deus purifica sempre. Vai purificando. A ideia aqui é que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou tendo consciência da minha pecaminosidade.
Sabe aquela coisa de você despertar? Por exemplo, esses dias aconteceu isso comigo. Uma coisa tão simples que eu achava tão besta. Mas que um dia eu dirigindo aqui no carro e tal, e pensei, nossa, isso é pecado. Eu tenho feito isso por causa disso. Eu quero a glória dos homens, eu quero o elogio dos homens. Isso é pecado. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos uma consciência de quem somos. E quanto mais temos uma consciência de quem somos, não fica só aí. O sangue de Jesus, Filho de Deus, ele vai nos purificando. E a ideia é que nós venhamos a ser aquilo que o versículo 7 no início diz, para que cada vez mais, ao andarmos na luz, cada vez mais esse ciclo ele vá se estreitando. E cada vez mais nós venhamos a nos aproximarmos de Deus. Lembra de Jó? Lá em Jó capítulo 1, acho que no versículo 8, o diabo chega diante de Deus e Deus olha para o diabo e diz, vê meu servo Jó, homem íntegro, reto, que não, tipo, em outras palavras, não há na terra alguém mais temente. Mas o que é interessante, eu já falei isso aqui de manhã, é que no capítulo 42, no verso, acho que no verso 2, irmãos, se eu errar a referência me perdoe, mas Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. A ideia é conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. E quanto mais nós prosseguimos nesse conhecimento, mais a nossa vida vai sendo moldada. Quanto mais eu convivo com os irmãos aqui, e é interessante isso, eu não percebo. Mas quando eu chego no Nordeste, quando a minha esposa chega no Nordeste, as pessoas ficam brincando com a nossa forma de falar. Ah, é todo paulista agora, não sei o quê. Tem essas coisas, né? É a mesma coisa do cara. Imagina o Fernando quando chega aqui, oxente. Eu percebo que os irmãos também ficam assim, como assim e tal. Saiu daqui um dia desse. Então, acontece. A ideia é essa. Quanto mais nós convivemos com Deus, mais nós passamos a falar como Deus falaria. Porque a convivência ela é tão íntima. A convivência ela é algo tão assim, todo dia. É aquela imersão, sabe? Não é aquela imersão nas férias. Não é aquele intercâmbio, vou ter um intercâmbio espiritual com o Senhor e agora eu vou sair falando tudo. Não, irmãos, é cotidianamente. Todos os dias, em todos os momentos. Vivendo diante de um Deus que reina absoluto sobre todas as coisas. Com o passar dos dias, com o passar dos anos, nós não iremos perceber, mas o mundo irá perceber que há algo diferente em nós. As pessoas que estão à nossa volta irão perceber que a nossa forma de falar mudou. A nossa forma de pensar mudou. A nossa forma de responder as coisas mudou. E aí nós podemos dizer, como diz um cântico, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais e mais nós somos purificados. Mais e mais nós nos parecemos com Ele. Devemos ser santos como Ele é. Pensar como Ele pensa. Agir como Ele age. Falar como Ele fala. Sermos como Cristo. Devemos abrir mão, irmãos, de tudo aquilo que não reflete a santidade de Deus. Abra mão. Ah, mas que absurdo. Abra mão. Sabe por quê? Você é crente. Você é um cristão. O seu primeiro chamado é para ser discípulo. E há pessoas que pedem a Deus um emprego, mas quando o emprego vem, é aquela coisa, né? Todo pregador fala isso. Quando o emprego vem, aí o emprego se torna mais do que Deus. Pede um relacionamento, vem aí, se torna mais do que Deus. Irmãos, vivemos para a glória de Deus. E sabe por que Deus me deu a minha esposa, linda e maravilhosa? Para que ela servisse de instrumento, para que eu glorificasse ainda mais. Não para que ela fosse o fim, mas para que ela fosse o meio. Assim como eu sou na vida dela. Não o fim, mas o meio. Abra mão. Se de repente o seu trabalho tem feito você pecar contra Deus, pense sobre isso. Reflita sobre isso. E se há algo absurdo, irmãos, importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa honrar a Deus do que continuar desonrando. Em nome, não, mas eu preciso do dinheiro, pastor. Você precisa de Deus. É isso que você precisa. Reflita sobre isso. Abra mão de um relacionamento que de repente não condiz com as escrituras. Sabe, irmão, relacionamento misto.
Às vezes isso tem sido visto como uma questão tão natural em nosso meio. É pecado namorar com ímpio e ponto final. Deus é santo e Deus é o nosso Deus. Nós somos o seu povo particular. Nós não somos chamados para fazermos aliança com outros povos. Nós somos chamados para obedecer a Ele. O fim não é me satisfazer emocionalmente. O fim é glorificar a Deus. Abra mão. Abra mão. Deus é santo. Nós devemos abrir mão de uma conduta moral reprovável. Devemos ter comunhão com os nossos irmãos, como já falei aqui. Agende um encontro essa semana. Converse com alguém essa semana. Ligue para alguém. Manda uma mensagem no Face. Não sei. Cria uma oportunidade de estar com essa pessoa. Mas observe. A nossa união é muito maior do que essa. Se o Sandro ele não mandar uma mensagem no Face para mim, não quer dizer que eu não tenho comunhão com ele. A nossa comunhão vai muito além disso. A nossa comunhão é Cristo. Mas o amor, ele precisa ser expressado e vivido. O amor, na vida do cristão, não é simplesmente um substantivo abstrato ou um adjetivo. O amor é algo que precisa ser exercitado. Nós somos chamados para amar. Nós não somos chamados simplesmente para dizermos que Deus é amor. Nós somos chamados para amar, uma vez que Deus nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a, de fato, olharmos esse texto, olharmos para a nossa vida e termos uma real noção de que, de fato, somos crentes. A minha oração é que todos aqui possam ter essa convicção. Mas se você não está nem aí para o seu irmão, se você não está nem aí para Deus, você pode ter certeza que você está indo para o inferno com tudo aquilo que você sabe.